Olá, olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula aqui no Folha de Concursos. E aí, como é que estão? Espero que estejam bem, né? Se preparando aí para o concurso aí de vocês. Aqui hoje, né, para você que está se preparando para concursos na área das ciências agrárias, hoje é a aula 2, né, controle de plantas invasoras. Espero que tenha assistido a aula 1, viu? Vai lá, se não assistiu, assiste a aula 1, né? Que na aula 1 já falamos muito, né, sobre controles, né? Só que agora, né, nessa aula 2, como prometido lá na aula 1, vamos falar de controle químico, tá? Porque é a parte mais extensa, né, do controle de plantas invasoras, porque tem muitos detalhes, né? E as bancas gostam de detalhes. Então vamos lá, vamos entender, estudar. Como na mesma aula, na aula 1, né, o material, né, utilizado como referência são dois materiais da Embrapa, né, manejo integrado de plantas daninhas e controle de plantas daninhas, né, e mais outro material, né, o manejo integrado e sustentável de plantas daninhas, um material aí do Senar, FAEP, né, que também é muito bom esse material, viu? Então vamos lá, vamos dar início. Controle químico refere-se ao controle de plantas daninhas por meio da aplicação de herbicidas, tá? Herbicidas. Quando falamos de controle químico, estamos falando do uso de herbicidas, que podem ser de origem natural, biológica e sintética. Os herbicidas interferem nos processos fisiológicos, né, das plantas daninhas, inibindo o crescimento de plântulas, reduzindo o seu desenvolvimento ou acarretando a morte de plantas, ok? Isso vai depender muito do tipo, né? Vantagens, né, do controle químico, né? Ação rápida, né? Se formos comparar com o biológico, né? O biológico tem uma ação demorada, né? Demora-se para ter o resultado completo. Não, já quando falamos do controle químico, é uma ação rápida, é o método mais rápido, prático e eficiente de controle, tá? Método mais rápido. Linha da cultura e no solo, é eficiente no controle na linha de plantio e não afeta as raízes e as folhas das plantas, né? Plantio direto, permite o cultivo mínimo e o plantio direto na palha, né? Custo e mão de obra, menos dependência, né, de mão de obra, custo compatível que permite a viabilidade. Se formos comparar lá com o controle mecânico, né, que é o uso de equipamentos, né, manuais, né, é, a mão de obra é muito menos mão de obra, tá? Muito menos mão de obra e o custo, né? Eu posso dizer que é praticamente bem menor o custo usando o químico, né? E do mecânico. Mas aí vai, né? Vai depender da propriedade. Se for uma propriedade pequena, será que vale a pena utilizar o químico, né? A gente vai ver também as desvantagens. Seletividade, né? Produto seletivo às plantas cultivadas. Fase da cultura. Permite aplicação em qualquer fase da cultura, diminuindo a interferência. Plantas perenes e persistentes, né? Permite o controle de plantas perenes e persistentes. Vamos lá. Quanto às desvantagens, né? Resíduos, né? É um dos grandes problemas. Pode ocasionar a contaminação ambiental e também podemos falar em resíduos em alimentos, tá? Mas vamos
não vamos entrar nesse mérito, tá? Resistência, né? Seleção de plantas daninhas resistentes devido à pressão de seleção. O manejo incorreto também dos químicos pode ocasionar na resistência, na seleção de plantas daninhas resistentes a determinados princípios ativos, né? Conhecimento técnico, né? Exige maior conhecimento técnico para aplicação. E isso é uma coisa muito importante, né? Hoje, a depender da região que você esteja assistindo essa aula, tem lugares no Brasil que está ocorrendo o uso indiscriminado dos químicos, né? Sem uma supervisão técnica, né? Sem a supervisão de agrônomos, né? Ou engenheiro florestal, ou de técnicos agrícolas, enfim, é o uso indiscriminado. Toxicidade pode ocasionar a intoxicação humana, né? E isso é um grande perigo, tá? Isso é um grande perigo. Deriva, né? Pode ocasionar danos em culturas próximas, né? Quando não se tem um conhecimento técnico, pode acontecer, né? Pode acontecer essas coisas, né? Pode acontecer essas coisas sem o conhecimento técnico, ok? Vamos lá, vamos passar aqui. Classificação dos herbicidas, né? A classificação pode ser de várias formas. Aqui eu trouxe por seletividade, né? Existe, né, os herbicidas seletivos e não seletivos. Vamos lá. Seletivo controla as plantas daninhas sem prejudicar severamente, né, a cultura. Exemplo, mesotrione para milho. Quando essa definição até está muito boa, porque pode ser que possa ocasionar, mesmo sendo seletivo, ocasionar algumas injúrias, tá? Mesmo na cultura, tá? Na cultura cultivada. Porém, mesmo assim, pode-se considerar um herbicida, mesmo causando pequenas injúrias, mas não matando ou prejudicando a produtividade, pode-se considerar um herbicida seletivo, tá? Não seletivo afetam tanto as plantas daninhas como a cultura. Exemplo, o diquat, tá? Classificação dos herbicidas quanto à translocação. Herbicidas com ação de contato não se translocam, né, ou se translocam de forma muito limitada. Então, herbicida de ação de contato não se translocam ou se translocam de forma muito limitada, causando danos nas partes com quais entram em contato direto, tá? Contato direto, guarde isso, contato direto, ok? Efeito rápido e agudo, podendo se manifestar em poucas horas. Um exemplo é o diquat, tá? Herbicidas de ação sistêmica, efeito mais demorado, crônico, né? A translocação pode ocorrer pelo xilema, floema e domínios simplásticos, dependendo do herbicida e da época, né, de aplicação. Esses herbicidas dependem de ampla atividade metabólica, né, das plantas, e temos como exemplo o 2,4-D, né, o perdão, gente, deixa eu apagar aqui, glifosato, tá? O glifosato e o cletodin, tá? Então, 2,4-D, glifosato
clethodim. São herbicidas de ação sistêmica, tá? Ação sistêmica. Vamos lá, classificação dos herbicidas quanto à época de aplicação. Não, aí temos herbicidas aplicados em pré-plantio incorporado, PPI, são aplicados no solo, posteriormente precisam de incorporação mecânica ou através de irrigação, para evitar a perda principalmente por volatização, tá? Um dos problemas, né, de aplicação, tá? É a volatização, mas vamos ver mais para frente. Herbicidas aplicados em pré-emergência, né? A aplicação é feita após a semeadura ou plantio, mas antes da emergência, tá? Da cultura das plantas daninhas ou de ambas. São muito dependentes do teor de umidade, tá? O pré-emergência depende muito do teor de umidade no solo. Herbicidas aplicados pós-emergência, em aplicações em pós-emergência, o produto deve ser absorvido em maior parte via foliar, tá? Via foliar. A aplicação normalmente são feitas em fases iniciais do crescimento das plantas daninhas, ok? Muito bem. Só para lembrar aqui do pré-emergência, a aplicação é feita após a semeadura ou plantio, mas antes da emergência da cultura, né? Da cultura, deixa eu apagar aqui tudo, vou apagar tudo aqui para limpar aqui para vocês. Antes, né? Da emergência da cultura das plantas daninhas ou de ambas, tá? Por isso pré-emergência. Pós-emergência é quando já emergiram, né? Já germinaram, tá? Comportamento de herbicidas no ambiente. Quando aplicados no ambiente, os herbicidas podem sofrer processos de transporte, né? Transformação e retenção. No transporte são inclusos o escorrecimento superficial, a lixiviação, tá? Quando o herbicida desce, né? Desce para o solo, né? Desce bastante no solo. A deriva, né? Quando o vento carrega o herbicida, né? A volatização quando a perda, né, do herbicida para a atmosfera. E a contaminação de tanques, né? Porque pode o que acontece, alguns produtos não são compatíveis e também tem produtos, né, que são seletivos a algumas plantas, enquanto outros são de amplos, bem mais amplos, né, podendo prejudicar as culturas. Então temos que tomar cuidado também na contaminação do tanque. Quanto à retenção, estão envolvidos a adsorção, né, a absorção e dessorção, tá? Na transformação, a degradação dos herbicidas, né? Micro-organismo, luz pode degradar, tá? Herbicidas, água também é um ponto que pode degradar os herbicidas. Deriva, né? Eu trouxe dois aqui desses que eu já citei, a deriva, né? E a volatização. Volatização, deixa eu ver, isso mesmo. Movimento do herbicida desde a área alvo, né, para áreas onde a aplicação não foi destinada pela ação do vento durante a aplicação. O risco da deriva aumenta quando vento maior que 8 km por hora, né, aumenta o risco da deriva, né, temperatura do ar maior que 30 graus Celsius, umidade do ar menor que 50%, velocidade trator, né, maior que 8 km por hora, também pode provocar, né, uma deriva. A altura
da barra maior, né, maior que 50, da barra maior que 50, perdão. O tipo da ponta o tipo de ponta gotas em diâmetro médio volumétrico menor que 250 micrômetros, né? Pode aumentar o risco. O tamanho da gota menor que 100 micrômetros também pode aumentar o risco, né, de IVA. Pressão maior que 60 libra-força por polegada quadrada, né? Volume de cauda menor que 100 litros por hectare. Então, todos esses pontos aí que eu trouxe pode provocar, né, pode aumentar o risco de deriva, tá? Volatização, tá? Processo pelo qual o herbicida presente no solo, no ar ou nas plantas passa para a forma de vapor, tá? Podendo ser perdido para a atmosfera e movimentado pelo vento, né? Esse é o caso dele. Fatores que influenciam a volatilização: elevação da temperatura, né? A temperatura influencia a volatilização de herbicidas devido à alteração da pressão de vapor. Alternativas para a redução da perda de volatilização é a incorporação de herbicidas no solo, né? Provoca uma certa proteção, né, para o herbicida, né? Alguns herbicidas precisam ser incorporados para diminuir sua volatilização e degradação pela luz, né? Outro ponto, né? A incorporação pode ser feita por implemento, né? Grade, disco, enxada, rotativa ou por meio da água, né? Novas formulações de herbicidas para diminuir a volatilização de herbicidas em alto potencial estão sendo desenvolvidas novas formulações contendo adjuvantes, né? E a gente viu isso, né? Adjuvantes na Lei 14.785 de 2023. A gente já fez uma aula sobre essa lei. Então, se não viu, pode ir lá, tem uma playlist completaça, né? Bastante completa sobre essa lei. E traz a definição de adjuvante, né? Que é usado para melhorar a aplicação, né? Que é justamente isso que está acontecendo, né? Ou formulações encapsuladas, né? Como o clomazone e o micro... Deixa eu apagar aqui, senão não vou enxergar. Microempazulado, tá? Vamos para agora sim os mecanismos de ação dos herbicidas. Temos inibidores de EPSPS, né, que é uma enzima. Esse grupo corresponde exclusivamente ao glifosato, olha só, glifosato bastante conhecido, né, esse herbicida. Herbicida de extrema importância devido ao seu controle não seletivo, tá? O glifosato é não seletivo. Frequentemente empregado em dessecação, né, de áreas pré-semeadura e pós-semeadura, né, em casos de utilização de cultivares resistentes ao herbicida. Após a aplicação do produto, ele é absorvido rapidamente pelas folhas e por outras regiões das plantas atingidas, sendo translocado principalmente para os meristemas. O herbicida atua bloqueando a enzima EPSPS, né, que eventualmente acarreta, né, a diminuição na produção de proteínas, né, e a paralisação do crescimento da planta, ok? Os sintomas surgem de maneira lenta, tá? Caracterizados principalmente por clorose e necrose, tá? Plantas com resistência ao glifosato no Brasil. Temos o picão preto, caruru, capim amargoso, leiteiro, buva, tá? Capim arroz, pé de galinha, capim branco e
azevém, tá? Temos mais outro mecanismo de ação dos herbicidas, os inibidores de ACC-ase, né? Frequentemente chamados de graminicidas. Por quê? Né? Os herbicidas, né, pertencentes a esse grupo são muito utilizados por conta de afetarem apenas gramíneas, tá? Apenas gramíneas. Anuais e perenes, e serem seletivos às folhas largas. Seletivos a folhas largas, como por exemplo estão o aloxifop, perdão gente, esses princípios ativos sempre me pegam. Aloxifop, né? Quizalofop, né? E cletodin. Eles inibem a enzima ACCase, né? O que interrompe o processo da biossíntese de ácidos graxos. Apesar da absorção, né, do herbicida acontecer majoritariamente por meio das folhas, em geral, espera-se alguns dias entre sua aplicação e a semeadura de cereais. O crescimento das plantas atingidas é interrompido logo após a aplicação, né, do produto. Os sintomas ocorrem em folhas novas, né, folhas novas que podem apresentar clorose, enquanto as folhas velhas frequentemente apresentam coloração ligeiramente avermelhada. Outro sintoma característico desse grupo de herbicida é a necrose, tá? E a morte do meristema apical, tornando fácil o seu destacamento da planta afetada, tá? Muito bem, mais um aqui. Agora, outro mecanismo de ação dos herbicidas, temos os inibidores da enzima ALS, né? Esses herbicidas, né? Estes herbicidas têm efeito principalmente sobre espécies de cotiledôneas, tá? Dicotiledôneas, efeito, tá? Algumas imidazolinonas, né, têm efeitos sobre gramíneas, né? E algumas sulfonilureias, né, sobre ciperáceas, tá? A enzima, né, ALS, é uma enzima importante na síntese de alguns aminoácidos, valina, né, leucina, isoleucina. Alguns dias após a aplicação, percebe-se a paralisação do crescimento, né, descoloração das folhas jovens, necrose, tá? Necrose de nervuras e de pecíolos e queda de folhas, né? As raízes das plantas crescem pouco e as raízes secundárias são curtas. Fazem parte dos inibidores ALS, né? O imazetapir, né? Clorimurum, o nicosulfuron e o diclosulan, tá? Vocês vão me perdoando aí nos princípios ativos, tá? Eu tenho uma língua um pouco pregada, tenho dificuldade, tenho uma dicção não muito boa. Temos os inibidores de enzima GS, né? Glutamina sintetase, né? A glutamina sintetase é uma enzima chave, né, no processo de incorporação de amônia nos tecidos vegetais. Ela promove a união, né, da amônia e do
deixa eu apagar aqui, glutamato, tá? Formando a glutamina, composto precursor de vários aminoácidos. Os sintomas das plantas sensíveis são murchamento, né, clorose das folhas, levando a necrose intensa e posterior morte, né? O herbicida pertencente a esse grupo é o amônio glufosinato ou glufosinato. Mais um mecanismo, temos as auxinas sintéticas. O grupo das auxinas sintéticas é muito conhecido por conta de alguns herbicidas, principalmente o 2,4-D, muito conhecido, né? Muito conhecido, 2,4-D. As auxinas sintéticas se caracterizam, né, principalmente por controlar dicotinedôneas, folhas largas, né, sendo seletivas às gramíneas, mas ainda assim podendo causar prejuízo, né, seletivos a gramíneas. Guardem isso, o 2,4-D, seletivas às gramíneas, mas ainda assim podendo causar prejuízos à cultura, como o milho, por exemplo, quando aplicadas durante o florescimento. Outros exemplos de herbicidas pertencentes a esse grupo são o dicamba, né, dicambá, né, triclopir, né, e também o alauxifeno metílico. A aplicação de altas doses de auxina sintética causa severo desbalanço hormonal, né, das plantas, acarretando efeitos diversos. Consequentemente, levam à morte de plantas suscetíveis. O efeito dos herbicidas desse grupo é gradual e lento. Frequentemente resultam em morte de 3 a 5 semanas após a aplicação. Produzem sintomas como epinastia, perda de dominância apical, né, e encarquilhamento das folhas e caules, ok? Mais um aí, inibidores de fotossistema 2. Existem produtos, né, para aplicação tanto pós como em pré-emergência, tá, de inibidores de fotossistema 2. São exemplos atrazina, né, metribuzina, bentazona e ametrina. Esses herbicidas atuam no bloqueio, né, do transporte de elétron, né, na rota fotossintética das plantas, causando sobrecarga energética da clorofila, que posteriormente acarreta a formação de espécies reativas de oxigênio e peroxidação de lipídios, além de interromper a fixação de CO2 e a aplicação e a produção de ATP e NADPH, tá? Que é energia, essenciais para a sobrevivência da planta, né? Sem energia, elas não sobrevivem. Temos também os inibidores de fotossistema 1, tá? Caracterizado, né, pela ação não seletiva, tá? Os inibidores de fotossistema 1 não seletivo. Existindo hoje apenas como nome comercial o Diquat, tá? Esses herbicidas têm ação rápida e dependente da luz, tá? Não é um herbicida que se degrada com a luz. E uma característica notável é a sua rápida absorção no solo por conta de sua carga sempre negativa, o que a torna exclusivo para uso em pós-emergência de plantas. Frequentemente são empregados como dessecação, para dessecação de culturas, na pré-colheita, né, de grãos, assim como os herbicidas de grupo do fotossistema 2, eles atuam na rota da fotossintética das plantas, tá? Entretanto, sua atividade acontece em processo metabólico posterior aos herbicidas do fotossistema 2.
A morte, né, da planta pela ação desses herbicidas ocorre basicamente pela perda de área fotossintética da planta nas áreas diretamente afetadas pelo produto, sendo a taxa de mobilização do herbicida na planta muito reduzida aos sintomas desses herbicidas. São rápidos e se caracterizam por manchas encharcadas, clorose e necrose. Vamos lá, gente, vamos avançando. É bem puxado. Inibidores de protox, né? Grupo, né, frequentemente utilizado em pós-emergência de plantas daninhas, podendo pós-emergência, bom destacar, de plantas daninhas, podendo ser utilizado como pré-emergência, pós-emergentes e pré-emergentes, né? Estão sendo muito empregados no manejo da resistência ao herbicida glifosato, né, na dessecação de pré-semeadura. Como um exemplo de herbicidas pertencente a esse grupo temos o saflufenacil, né, saflufenacil, o tiafenacil, o sulfentrazone, carfentrazone, flumioxazina, né, fomesafen, são exemplos. Herbicidas desse grupo atuam na inibição da enzima protoporfirinogênio, né, oxidase, importante na oxidação do protoporfirinogênio, né, o acúmulo dessa substância e a sua rota alternativa de oxidação em contato com o oxigênio e a luz acabam por formar espécies reativas de oxigênio que levam à morte à célula, né? Esses produtos têm íntima relação com a luz, tá? Sendo a presença dela importante, tá? Então essa não degrada com a luz. A efetividade do controle, né? A luz é importante. Seus sintomas aparecem entre 1 e 3 dias. Vamos lá, vamos avançando aí, né? Temos os inibidores da síntese de carotenoides, tá? Esse mecanismo é caracterizado por um sintoma bastante comum, que é a perda de pigmentação da folha, né, que decorre da inibição, né, da síntese de carotenoides, responsável por proteger a clorofila, que acaba sendo degradada. Sem os carotenoides, né, a clorofila fica desprotegida e, por fim, ela é degradada. Alguns dos herbicidas desse mecanismo de ação são o mesotrione, né, tembotrione, clomazone, tá, isoxaflutone, isoxaflutole, mais uma vez empacando aqui nos princípios ativos, né, e flumicloraquenopintil, tá? O sintoma ocorre na formação, né, das folhas novas que apresentam ausência de pigmentos chamadas de folhas albinas, né? Porque perde como a clorofila ela é degradada sem essa proteção, né, dos carotenoides, ela acaba perdendo a coloração verde, né, ficando com folhas esbranquiçadas, brancas, né, com aspecto de folhas albinas. Mais um aqui, inibidor, né? Inibidores da síntese de ácidos graxos da cadeia muito longa. A aplicação desses herbicidas deve ocorrer exclusivamente para o controle de plântulas germinando. Os herbicidas utilizados no Brasil pertencem ao grupo químico do
cloroacetamidas, tá? Presente no piroxasulfone, tá? E no S-metolacquilor, tá? Os herbicidas desse grupo inibem a formação de lipídios, tá? Que seriam utilizados na estruturação de novas células. Os sintomas são a redução do crescimento, plantas e plântulas de coloração verde escura e paralisação do crescimento das raízes. É comum notar em folhas largas a ausência de crescimento da nervura central de folhas, causando uma depressão da ponta das folhas, ok? Mais um inibidor, né? Inibidores da síntese de celulose, tá? Funcionam como esse mecanismo apenas os ingredientes ativos, né? O ingrediente ativo indaziflam, tá? Que apresenta registro para uso no Brasil como herbicida aplicado em pré-emergência, tá? De plantas daninhas. Promove a inibição, né, da incorporação da glicose da parede celular, ocasionando má formação no tecido foliar, tá? Ele causa paralisação do crescimento, engrossamento da raiz e redução de celulose nas plantas que absorvem esse produto. Logo após a germinação, a seletividade acontece pela posição de herbicidas no solo, né, e a chamada seletividade de posição. Assim, culturas que têm sistema radicular profundo, né, exemplos de plantas perenes e da cana-de-açúcar, né, não entram em contato com o produto e evitam possíveis sintomas de fitotoxicidade, tá? Mais um. Atuantes nos microtúbulos, tá? São herbicidas que afetam órgãos e partes das plantas, né, em crescimento. Em locais de intensa divisão celular, tá? Como os tecidos meristemáticos, tá? Que estão presentes nas gemas laterais e nas pontas das raízes. No Brasil, os herbicidas que apresentam esse grupo são a trifluralina e a pendimetalina. Esses herbicidas inibem a divisão celular na etapa de metafase do processo de mitose, provocando o desarranjo dos microtúbulos. Assim, a planta não se desenvolve e morre antes da emergência. Ok? São sintomas, né, a paralisação do crescimento da radícula e o caulículo, engrossamento e rachaduras da radícula e redução do crescimento de plantas que ficam com coloração verde escura quando emergem. Ok? Já vamos para as questões. Muito bem. Uma questão do BioRio, né, 2016, técnico, né? Técnico em agropecuária. Vamos lá. Depois de bastante questões, né? Depois de muito texto, né, lido e difícil, né, acesso. Deixa eu pegar aqui, gente, que perdão pela situação aqui. Pronto. Senão ia desligar aqui. Muito bem. A seletividade a herbicidas
né, está relacionado à tolerância diferencial, sendo um fator relativo e particularmente característico para uma determinada interação herbicida, planta daninha, cultura, condições edafoclimáticas. A seletividade, né, a seletividade pode ser derivada de uma aplicação na qual o tempo ou o espaço separe duas espécies de plantas de sensibilidade semelhante. Tá? Na ausência desses dois casos, ela pode ocorrer devido à atuação, né, diferencial de um herbicida nas plantas, o que acontece basicamente porque estas diferem quando há fatores relacionados à absorção, translocação e metabolismo do herbicida em questão, ou em relação ao manejo ou ao método de aplicação do mesmo. Outros avanços recentes relacionam-se à inclusão de substâncias químicas protetoras na formulação de alguns herbicidas, bem como no desenvolvimento de plantas tolerantes a herbicidas, através da biotecnologia. No controle químico, tá, de plantas daninhas ou invasoras, muitos herbicidas podem ser aplicados. A opção abaixo que apresenta um herbicida não seletivo e outro seletivo, tá? Respectivamente é. Bom, a gente viu que o glifosato, né? A gente viu que o glifosato ele é um herbicida não seletivo, tá? Então, o glifosato ele é um herbicida não seletivo. Então já podemos eliminar aqui a acne, né? Porque aqui ele trocou o, o, o não seletivo, tem que ser na ordem, né? Não seletivo, seletivo. E também a alternativa D. Vamos lá. O 2,4-D a gente viu que ele é seletivo, né? Ele é seletivo. Então, restou aqui a alternativa B, né? O glifosato, que é um herbicida não seletivo, e o 2,4-D, que é um herbicida seletivo, ok? Alternativa B. Vamos lá, FGV 2025, né? Para analista em geociência. O controle e o manejo são fundamentais para conter a expansão de plantas invasoras nos ecossistemas naturais e reduzir os prejuízos. A escolha do método mais adequado é essencial para um controle eficiente. Nesse cenário, analise as afirmativas a seguir. Lembrando, gente, que as questões elas misturam, né? Às vezes ela não vem só o controle químico. A gente tem que também entender o controle mecânico. Olha aqui, controle mecânico, controle biológico. As questões misturam, né, todos os controles. Não vem puramente o controle químico, né, como na questão anterior que veio, mas são mais raras. Vem mais misturado, né, misturado, como essa questão aqui. O controle mecânico, né, é mais indicado para espécies de plantas invasoras, com alta densidade populacional e elevada capacidade reprodutiva. Controle mecânico? Não, não. Controle mecânico não é indicado para espécies de plantas invasoras com alta densidade populacional, tá? Então, ele aqui, ele quer falso ou verdadeiro? As corretas, né? Ele quer as corretas. Então, esse daqui está errado, tá? Errado. Segundo item, o controle químico envolve a utilização de herbicidas
aplicados em regiões específicas da planta, inibindo processos como a fotossíntese e produção de frutos. Correto, corretíssimo, tá? Certo. O controle biológico apresenta uma estratégia mais arriscada, pois em alguns casos o agente biológico também pode se tornar invasor. Exatamente, a gente viu isso na aula anterior, né, na aula 1, né, que isso realmente pode acontecer. Então, ficou correto 2 e 3. 2 e 3, 2 e 3, alternativa D. Tá? Alternativa D. Vamos para o próximo. UFLA, né? UFLA 2023, para técnico em agropecuária. Vamos lá. Os herbicidas, né, com sua eficiência, facilitam o controle das plantas daninhas. Mas, independentemente do desempenho desses produtos, nota-se que as invasoras não desaparecem. É necessário dessa forma a integração com outras formas de manejo para que o controle químico seja mais efetivo e utilizável por um longo período de tempo. Né? E isso é verdade, gente. Não só posso usar apenas um tipo de controle. Não, eu tenho que usar vários controles. Né? Eu tenho que usar o controle biológico, o controle químico, né? Se for possível, o controle mecânico. Então, né, tenho que usar o máximo que eu puder. O controle preventivo, principalmente, tá? Então, vamos lá. Coluna 1, métodos de controle. E coluna 2, as práticas. Então, eu tenho que relacionar, ok? Manejo de plantas daninhas na entre-safra. Entre-safra. Então, estamos falando aí de uma medida cultural. Tá? Controle na pré-emergência das plantas daninhas e cultural. Estamos falando aí de 3, né? O 3 aí, medidas, não, do 2. 2, medidas químicas. 2. Vamos lá. Rotação de culturas, 1, né? Medidas culturais, é uma medida cultural, a gente viu na aula 1. Eliminação de plantas daninhas em áreas vizinhas, em culturas, curvas de nível, estradas e corredores, carreadores, né? Então, estamos falando de medidas preventivas, tá? A gente viu isso na aula 1. Então, quem não viu, volte lá e veja. Então, 3, né? Vamos. Adubação verde e cobertura morta. Estamos falando do 1. Né? Medidas culturais. Limpeza de máquinas, equipamentos, pessoas e animais que vão entrar na área. Preventivo. 3. Espaçamento e densidade de plantio. Aí é 1. Produto em pré-plantio incorporado, né? PPI. Estamos falando aí de 2, medida química, o controle químico. A utilização de quebra-vento. Estamos falando aí de 3, tá? É uma prevenção. Então ficou 1, 2, né? 1, 2, 1, 3. 1, 3, 2. Não, aí ficou. Calma aí. 1, 2, 1, 2, 1, 3. 1, 3, 1, 2, 3.
Vamos lá. Ficou 1, 2, 1, 3. Então, esse daqui eu já posso eliminar, né? Para ficar mais fácil aqui de visualizar. Então ficou só, restou a alternativa B. Vamos ver se bate com a resposta, né? 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Ok. 1, 3, 1, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está corretíssimo, tá? Então, alternativa B, tá? Deu um pouquinho de trabalho essa questão, né? Tem que prestar bastante atenção para não marcar o gabarito errado. Fundatec 2019, técnico Prefeitura de Santa Rosa, técnico agrícola, tá? O controle de plantas daninhas em lavouras comerciais, né, em escala no Brasil e no mundo, ainda é feito preferencialmente por meio de controle químico. Referente aos fatores que afetam a absorção dos herbicidas pelas plantas, analise as assertivas, tá? A seguir, assinalando V, né, de verdadeiras e F para falsas. Pulverizações à noite interferem positivamente no controle de plantas daninhas, pois a ausência de luz, o metabolismo da planta aumenta. E aí, na ausência de luz, o metabolismo da planta aumenta? Isso daqui está falso. Falso, né? Não aumenta, né? Diminui. A presença de orvalho pode atuar como um fator positivo na absorção de herbicidas, uma vez que o orvalho permite a hidratação da membrana cuticular das células. Verdade, viu, gente? Verdade. A baixa umidade relativa do ar, associada a altas temperaturas, interfere negativamente no déficit de pressão de vapor d'água, DPV, afetando a qualidade da aplicação e o controle das invasora. Verdadeiro, tá? A baixa umidade deve ser evitado usar os químicos, tá? Os herbicidas. A presença de surfactantes de cauda de pulverização tem efeito positivo na absorção de herbicidas pela planta. Está correto também. Está correto. Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, alternativa E. Muito bem, né? Finalmente, né? Essa aula ficou longa, admito, né? Mas foi importante para concluirmos, né? Esse assunto. Põe essa aula, né, no 2.0, né? Se você se você quiser assistir, porque realmente é uma aula longa, cansativa, mas finalmente acabamos, tá? Então até a próxima aula, não se inscreva no canal, né? Não perca nenhum conteúdo, porque tem muita coisa vindo aí. Até mais, tchau, tchau.